Ceareiros de volta. Valdo Vieira. Prefácio. Atendendo ao desvanecedor convite dos amigos espirituais para organizar a presente obra, moveu-nos tão somente o desejo de prestar pálida homenagem àqueles que, no passado, se empenharam nas lides apostolares da terceira revelação, em terras brasileiras, agora de volta, neste livro, através das antenas medianímicas de Valdo Vieira. Não obstante reconhecer a insignificância do nosso esforço pessoal, imperioso se diga que Ceareiros de Volta vale por substancial compêndio do Espiritismo no Brasil, de vez que alguns dos mais valorosos pioneiros da doutrina espírita, em nosso país, aqui se encontram, alguns deles contemporâneos do próprio Allan Kardec. De passagem, enumeremos alguns itens que reputamos como sendo apontamentos necessários para a compreensão deste livro. Antes de tudo, convém esclarecer que todos os capítulos desta obra foram psicografados pelo médium e médico Valdo Vieira, em sessões públicas da Comunhão Espírita Cristã, em Uberaba, nesses últimos anos. Fato digno de menção. Todos os ceareiros enfileirados aqui nos trazem avisos e lições, em torno da doutrina espírita, destacando-lhe a pureza genuína, muitos deles solicitando-nos não apenas o exame dos aspectos mais expressivos da terceira revelação, mas também sugerindo-nos reflexões da mais alta importância, por frutos de experiência vivida. E assim que Albano Couto nos previne, alinhando 3 perigos nos quais sucumbem frequentemente promissores tarefeiros do evangelho renascente: o abuso da autoridade, o envilecimento do sexo e a paixão do dinheiro. Raul Hilt, em Colegas Invisíveis, confirma que todos estamos cercados de testemunhas, cabendo-nos esforço máximo na adoção do preceito de Jesus: orai e vigiai para não cairdes em tentação. Clélia Rocha nos conclama a observação de 3 recursos essenciais ao sustento da paz íntima, a saber, a prece, a leitura edificante e o serviço desinteressado em favor do próximo. Alberto Seabra, o ilustre médico homeopata, deixa-nos primorosa receita para desarmar e suprimir os pensamentos indesejáveis. Alexandre Dias, exalçando a figura do codificador, patrocina a feliz definição quando proclama que Allan Kardec foi um homem apocalíptico. Anália Franco, cujo nome, só por si, expressa a legenda sublime de espiritualidade superior, vem afirmar-nos que todo espírita viverá feliz quando fizer do dever um prazer. Impossível é referir-nos, particularmente, a todas as páginas desta obra. Que o próprio leitor verifique o primor delas por si mesmo. De certo que alguns contemporâneos e conhecidos pessoais de alguns dos ceareiros espíritas aqui enfileirados estranharão a clareza e a elevação de linguagem com que eles, ceareiros desencarnados, agora se expressam, quando na última existência não foram detentores de mais ampla cultura intelectual. Para nós, porém, os espíritas, nada há nisso de surpreendente, uma vez que nos achamos informados pela própria doutrina que o espírito liberto dos constrangimentos físicos, ao tomar conhecimento de sua nova situação na espiritualidade, quando reto cumpridor de seus deveres consegue retomar, quase que de chofre, todo o cabedal de conhecimentos nobilitantes que entesourou em outras vidas. Nada, pois, de excepcional na ocorrência. Fato corriqueiro, perfeitamente enquadrado aos princípios da lógica. Outro ponto a ressaltar: o carinho popular de que os arautos da verdade espírita se viram revestidos em todas as regiões brasileiras, alguns deles recebendo alcunhas afetuosas, quais sejam Petitinga e Batuíra, nomes de peixe e ave pernoita, respectivamente. Confortador, sem dúvida, verificar que os missionários de ontem, dedicados à disseminação da verdade no plano físico, voltam hoje até nós com o intuito de clarear-nos a experiência, patenteando-vos que a doutrina por eles ensinada é a mesma que nós outros agora defendemos, sobre os fundamentos de Allan Kardec,
na restauração do cristianismo. Mensagem consoladora dos ceareiros que nos precederam na verdadeira vida, erige-se a presente obra em correio de esperança e de alegria, veiculando verdade, renovação, paz e bom ânimo no combate às trevas que, tantas vezes, carregamos ainda até mesmo em nós próprios, além de nos incentivar a que prossigamos em posição de serviço e em testemunho de /é. Ao lado de nomes menos conhecidos, não obstante todos os cultivadores desta colheita de bênçãos se haverem escrito brilhantemente na construção espírita em várias regiões brasileiras, aqui aparecem Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, Eurípedes Barçanufo, o apóstolo do Espiritismo no Triângulo Mineiro, Ewerton Quadros, primeiro presidente da Federação Espírita Brasileira, Teles de Menezes, coetâneo do codificador e fundador de Eco da Além Túmulo, o primeiro jornal espírita do Brasil, José Petitinga, um dos espíritas de maior projeção na Bahia, jornalista e poeta de grande merecimento, Batuíra, cuja memória todos reverenciamos, pela abnegação e pelos exemplos de amor ao próximo, Caíba Chutel, figura das mais representativas do espiritismo em plagas brasileiras, Leopoldo Cirne, o doutrinador admirável, Bittencourt Sampaio, escritor, poeta e jornalista de gabarito dos mais elevados, Joaquim Carlos Travassos, o primeiro tradutor das obras de Kardec, no Brasil, Júlio César Leal, quem publicou a primeira obra poética em língua portuguesa, para a difusão do espiritismo, chegando a chamar a atenção de poetas da tempera de Castro Alves, José Marques Garcia, pioneiro da nova revelação, na cidade de Franca, estado de São Paulo, Romeu da Camargo, conhecedor profundo da Bíblia, e que tantas contribuições ofereceu aos estudos do espiritismo, médicos respeitáveis, ao lado de alguns já citados, quais Augusto Silva, Pinheiro Guedes, Dias da Cruz, Militão Pacheco, médiuns passistas, receitistas e doutrinadores, como sejam Domingos Filgueiras, Ignácio Bittencourt, Pedro Richard, Maria de Lacerda, Albano Couto, senhoras que deixaram vigoroso rastro de luz, quais Anália Franco, Aura Celeste, Clélia Rocha, Maria Máximo, Marília Barbosa, Abel Gomes, autodidata e ilustre esperantista, Lameira de Andrade, Camilo Chaves e João Modesto, espíritas eminentes e abnegados que brilharam em São Paulo e Minas Gerais. Na organização de ceareiros de volta, adotamos o seguinte critério: dispomos os autores por ordem alfabética, e não por ordem de desencarnação. Teles de Menezes é aquele desencarnado há mais tempo, 16 de março de 1893, e o mais recentemente desaparecido é o Dr. Carlos Lomba, a 22 de agosto de 1958. Quando determinado autor comparece com mais de uma produção, incluímos-las uma após outra, de modo a deixar perfeitamente clara nossa intenção de, tanto quanto possível, alternar assuntos diversos de um mesmo comunicante. Com relação aos índices, além do geral, com os autores dispostos em ordem alfabética, organizamos um índice alfabético das mensagens, diligenciando facilitar ao leitor o manuseio das páginas que lhe solicitem mais apressadamente o interesse. Dos ceareiros enfileirados aqui, alguns deles já se haviam comunicado anteriormente através do médium Francisco Cândido Xavier, quais sejam Abel Gomes, Anália Franco, Ignácio Bittencourt, Joaquim Murtinho, Teles de Menezes, Romeu da Camargo, todos eles presentes no livro Falando à Terra, obra lançada pela editora da Federação Espírita Brasileira, em 1951. Quanto ao mais, cremos-nos na obrigação de encerrar os nossos despretensiosos apontamentos de limiar, para que o leitor amigo julgue a oportunidade e o valor deste livro por si próprio, ao mesmo tempo que lhe agradecemos a gentileza da atenção e expressamos o nosso comovido reconhecimento aos amigos espirituais que nos trouxeram, com os nossos votos para que prossigam, engrandecidos e felizes,
amparando-nos em nossas necessidades e enaltecendo as verdades de Deus. Elias Barbosa. Uberaba, 3 de outubro de 1965. As barreiras da morte. Abel Gomes. Nossa igualdade perante a vida aparece com a nossa igualdade de criação espiritual. Maturidade e esforço próprio são os únicos fatores que fazem diferença. Ante a lei divina estamos constrangidos a determinadas obrigações para com a conquista de direitos, evidentemente comuns a todos. Na humanidade, somos grande família e tão somente alguns homens é que estabelecem fronteiras por agentes de separação e discórdia. As verdadeiras e mais sufocantes fronteiras de um povo são os seus filhos incompreensivos. Deus não traçou raias na crosta terrestre. Nas demarcações entre dois países, as areias das praias nunca se discriminam. As vagas do mar são móveis e idênticas onde quer que se formem. O solo prossegue por vales e montes, sem nenhuma descontinuidade. Os rios fazem contrabandos inocentes com recursos da terra e da sementeira de ambas as margens das regiões que interligam. As raízes dos vegetais, sob as pedras de um muro, não mostram alterações. As árvores dão frutos sem saber que espécie de criatura os devora. Comunicam-se os pássaros sem qualquer noção de limite. Os peixes não marcam as águas em que nasceram. Os ventos, de polo a polo do globo, compõem as mesmas áreas. De modo análogo, as ondas hertzianas transformam-se em sons no rádio, desconhecendo balizas. As ondas luminosas alinham imagens na televisão, transcendendo divisórias geográficas. Ainda hoje, anotamos a ansiedade com que o homem demanda quebrar as segregações linguísticas, difundindo o Esperanto por língua internacional. A cada instante somos defrontados por múltiplas iniciativas de troca, entre valores culturais e artísticos, de nação a nação. Justo perceber que dia virá em que todos os marcos separatistas desaparecerão, contudo, até lá, cumpre-nos derruir as fronteiras morais existentes entre nós, preparando o caminho para o congraçamento integral da humanidade futura. A com acento circunflexo vista disso, reconheçamos a oportunidade de se desfazerem as barreiras da morte que, igualmente, só existem no cérebro humano. Esfumemos os sonhos ilusórios, acerca do mundo espiritual, para que a grande transição não venha condensá-los em pesadelos de dor. Quando um homem desencarna não regride desastrosamente nem tampouco avança, de chofre, nas trilhas da evolução, continua a ser o que era, o que viveu, o que fez. Permanecerá, como espírito, onde já vivia como encarnado, em plano inferior, se articulava o mal, ou em esfera superior, se edificava o bem. Portanto, desde agora, trabalhai servindo, para que vos transformeis amanhã em cidadãos livres da pátria espiritual. Criador, criação, criaturas. Abel Matos. Não há homem completamente realizado neste mundo. Isso porque, no planeta, não há espírito de extrema vanguarda. O maior gênio terrestre apenas recolhe migalha da infinita sabedoria e o maior santo retém o mínimo fragmento da virtude, calculando-se as características de aprimoramento sem fim. Onde, neste momento, a criatura humana suscetível de aladear ciência absoluta ou grandeza moral irrepreensível. Por onde fores, encontrarás deficiências inevitáveis, mas, se aprecias a vida com as retinas iluminadas pela chama do bem, toda insuficiência é secundária, de vez que antes de tudo destacarás a parte melhor dos seres e das coisas. Somente sentindo e raciocinando assim, articularás o primeiro passo nos domínios da caridade pura. Existência humana constitui limitação. Obra inacabada, toda criatura carece de retoques, reclamando concurso externo para atingir os seus fins. Só o amor exprime plenitude. O homem totalizar-se-á em perfeição, unicamente quando amar com irrestrito desinteresse,
reservando-se o privilégio de amparar e socorrer os outros, sem remuneração de qualquer natureza. Somos convocados a viver com todos e auxiliar a todos, quanto nos seja possível. À face de tal imperativo, nossa dívida para com Deus revela-se limitada. Não existe quem logre pagar o dom da eternidade que recebeu. Vivendo perante o Criador, na criação e com as criaturas, a nossa capacidade de construir o bem é inapreciável. Imperioso, dessa forma, sejamos sinceros, reconhecendo que existem sorrisos afetuosos e sorrisos profissionais, palavras do entendimento e palavras da convenção, apoio autêntico e apoio simulado, assistência espontânea e assistência oficiosa, razão porque é necessário discernir que a solidariedade, na base do proveito próprio, representa comércio análogo aos demais. Apoiados no Criador, na criação e nas criaturas, nosso coração comporta mais amor, o cérebro mais experiência e os braços mais trabalho em favor dos semelhantes. Em razão disso, a justiça do universo, muito acima do teu nome ou da conta de teus dias, indagará sempre pelo teu rendimento espiritual. Os fantasmas da mente. Albano do Couto. Revendo arquivos e arquivos espirituais, assinalamos quedas lamentáveis daquelas almas chamadas pelo Senhor, em todos os tempos, a compromissos na seara do aperfeiçoamento humano e, especialmente, neste último século, as que foram convocadas para servir a doutrina espírita. Justo, assim, venhamos a destacar que dentre todas as provas humanas em que sucumbem os tarefeiros mais promissores, 3 existem mais graves e mais frequentes: o abuso da autoridade, o envilecimento do sexo e a paixão do dinheiro. Vejamos alguns exemplos. Nos excessos do poder, surpreendemos, a cada passo, a concorrência a posições destacadas nas galerias de mando terrestre, emprélios acirrados e violentos nos quais grandes esperanças e sublimes projetos da espiritualidade são impiedosamente exterminados nos desvarios da inteligência, a transposição de forças, que deveriam ser criteriosamente aproveitadas nas construções doutrinárias, para o endeusamento da personalidade e consequente procrastinação de serviços ligados à emancipação coletiva e ao aprimoramento humano. Nos desregramentos afetivos são comuns, a fuga aos compromissos sentimentais assumidos, com a destruição de uniões e lares organizados pela esfera superior, na condição de bases destinadas à reencarnação de elevados missionários dispostos a contribuir na redenção da Terra, exalçando o futuro, a rendição da pessoa às teias da aventura emocional, em cujos fios viscosos pululam entidades vampirizantes, interessadas na hipnose de condição inferior, sob a qual tombam numerosas almas sensíveis, situadas no campo terrestre para feitos gloriosos da mediunidade. Nos delírios da usura repontam calamidades das mais incontradiças, a capitulação diante de tentações infelizes, no manuseio de altas subvenções dessa ou daquela procedência, em cuja trama caracteres bem-intencionados se veem envolvidos nos jogos da apropriação indébita, fantasiada, de competência, a vinculação gradativa a propinas douradas, à margem do serviço fraterno, propelindo sorrateiramente a criatura para os desvios absconsos do profissionalismo religioso. Os espíritos mentores permitem que o seareiro do bem seja testado, de modo a lhe verificarem as forças para que se lhe dilatem encargos e ações. Geralmente, o companheiro em falência não é a única pessoa a se prejudicar em semelhantes defecções e, por esse motivo, às vezes, os orientadores maiores julgam mais acertado que o problema surja de imediato, para prevenir quedas futuras, piores e mais espetaculares de comunidades inteiras. Todos os caminhos da obsessão disfarçada que apontamos constituem aferidores espirituais dos cultivadores do bem e da luz, conscientes das próprias responsabilidades, sem qualquer tangente à desculpa por deterem consigo forças suficientes para superá-los. E, por isso mesmo,
Quando caem, não encontram apoio algum dentro de si mesmos para eximirem-lhes a culpabilidade, adotando, então, o afastamento das tarefas, a estagnação das próprias vidas e a perda da oportunidade evolutiva que a reencarnação lhes oferecia. Precatem-se, pois, nossos irmãos domiciliados na esfera física, porquanto, no abuso da autoridade, no envilecimento do sexo e na paixão do dinheiro, se levanta a trilogia sinistra dos mais perigosos fantasmas da mente, a lançar muita gente boa e capaz nas sarjetas da sombra e nos despenhadeiros da inutilidade. Nem mesmo Jesus. Alberto Seabra. A atmosfera terrestre é cadinho esfervilhante de ideias desencontradas, compelindo a personalidade consciente a sofrer o assédio ininterrupto das mais diversas correntes mentais. Nem mesmo Jesus, o excelso governador planetário, quando aí estava humanizado, conseguiu escapar a essa contingência. Embora a grandeza divina em que se destacava, onde comparecia era o alvo direto de simpatias e aversões. A criatura mais avessa à existência do plano extrafísico é compulsoriamente impelida a manter contactos imperceptíveis com inteligências desencarnadas. As emanações reais, conquanto intangíveis, dos pensamentos criam imãs de força entre as almas. Todo cérebro é repositório de sugestões de vários cérebros espirituais, bastando, para isso, os fatores da semelhança e reflexão. Forçoso compreender que de trás do movimento exterior da vida terráquea, vige a luta mental silenciosa e intensa entre as individualidades situadas nos dois planos. Qual acontece na própria esfera física, na vida espiritual existem sempre duas facções, uma sadia e outra enfermiça, a se digladiarem ao redor dos interesses superiores e inferiores. Convém, desse modo, saber que os homens são cercados por entidades de natureza diferente pelo tipo diferente de matéria na qual se evidenciam, respirando em contendas acirradas a respeito de tudo e de todos. Há litígios constantes em torno da posse, mesmo transitória, de pessoas recém-desencarnadas, de refúgios uterinos para a reencarnação, de energias mediúnicas para a construção das boas obras ou sustentação de vícios, de mentes que se articulam por instrumentos da luz ou da sombra. Amigos defendem para a exaltação do bem, desafetos disputam para a execução do mal. A contínuo-face disso, o pensamento é o seletor do trabalho divisor das responsabilidades de cada um. Toda transformação há de partir dele, sem o que se torna insustentável o serviço de elevação. Certifica-te, pois, de que os teus pensamentos nunca vagueiam sem direção e nem invadem os espaços, sozinhos. Quando pensas, ligas-te de pronto a outras mentes que vibram em sintonia contigo, seja no melhor ou no pior da existência, na esperança ou no desalento, na alegria ou na dor. Do ponto de vista mental, ninguém trai a própria realidade, somos o que, na verdade, somos. E para desarmar os pensamentos infelizes suscetíveis de alcançar-nos, nada existe superior à força da brandura e da humildade, nascidas nas fontes da boa intenção, seja no exercício do dever edificante que nos compete ou na extensão da fraternidade sem mescla. Policia os próprios pensamentos para que a tua vida se renove contigo. Homem algum faz contrabando de bens terrenos para o mundo espiritual e, de igual modo, espírito algum atinge as esferas superiores em regime de clandestinidade. Os complementos da palavra. Alberto Seabra. Não raro imaginamos que somente se incrimina alguém na conversação, quando pormenorizamos referências descaridosas e gritantes. Mas a realidade é bem outra. O cáustico da maledicência, o fogo da calúnia, o miasma do pessimismo e o visco do desânimo, nem sempre exigem verbo sonoro para se darem a conhecer, envenenando a vida. Quantos crimes são consumados lavando-se as mãos, usando-os o desprezo mudo, arruinando-se o bem através de ademanes sutis, quando a língua dormita no leito da boca.
Dependendo das circunstâncias e dos lances da frase, os acessórios da palavra dizem, vezes e vezes, muito mais e com maiores efeitos do que toda uma acusação bem urdida. Analisa os complementos da linguagem falada que te envolvem e te acompanham. O silêncio intencional, após a alusão alheia ao valor de outrem. A mímica irônica de breves segundos a expressar descortesia. O sorriso de cepticismo com respeito aos préstimos dessa ou daquela instituição. O rápido muxoxo nos apontamentos em torno de um livro. O menear de cabeça, aparentemente inofensivo, a valer por sorrateira condenação. O gesto de enfado ou de crítica, relativo à tarefa em pauta. A expressão facial interrogativa, mostrando pretendida inocência na consideração de um problema. O olhar reticencioso de descrença, quanto à veracidade de um fato. O movimento espontâneo de negação, traindo intentes secundários na prestação de informes, supostamente sinceros. O simples ar de dúvida depreciativa, no comentário acerca do companheiro. Enquanto aí estamos, imersos nos fluidos da matéria densa, relacionamos tais atitudes por bagatelas. Entretanto, quando transpomos os portais da morte para renascer no clima da vida verdadeira, reconsiderando os passos vividos, é que atilamos com a extensão de sua importância, em nossos destinos. Observando os sentimentos que porejam do corpo espiritual, através da aura, reconhecemos que, a rigor, ninguém consegue ocultar intenções, sejam as mais profundas. Fluidos e vibrações, a dimanarem do ser, falam mais alto que discursos de votos articulados pela língua. Disciplinemos os complementos de nossa palavra, aplicando-os, quanto possível, em favor do bem de todos. Vigilância e severidade para nós mesmos, bondade e tolerância para com os outros. A percussiência da lei divina é superior à mais subida perspicácia da mente humana. Exagerando os erros e os defeitos de alguém, agravamos consequentemente as nossas próprias faltas e imperfeições, pois seremos julgados conforme houvermos julgado o próximo. Clareemos as manifestações com a luz da indulgência, guardando dentro e fora de nossas almas a lição sempre viva. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Pedra angular. Alexandre Dias. Naufragam antigas crenças nas ondas indomáveis do progresso. Gargantas invisíveis solfejam hinos de amor em harmoniosas audições. O Espiritismo vem dar voz ao silêncio, desfazer o irremediável, destruir o impossível e expandir o sopro da vida. A humanidade sonolenta desperta com vagar, ao concerto das vozes espirituais que abrem as portas das esferas superiores, desabotoam o bem latente no âmago das almas, rompem as arcas das potencialidades criadoras de cada cérebro, descerram o seio luminoso da fraternidade em cada coração. Desvela-se o anfiteatro da terra ao estudo da verdade, sem êxtases obscuros e sem excessos de interpretação que obstruam o raciocínio. E, hoje, sabem muitos que o espírito evolui vivendo todas as vidas e morrendo todas as mortes no binômio chegada a partida e partida-chegada, entre o renascimento e a desencarnação, nas trilhas do eterno existir. Não há um mundo à parte para os espíritas, o globo é grande seara. E dia virá em que a realidade irmanará o homem do polo, da planície, do vale, da montanha e do deserto, na comunhão suprema de todos os ideais. Entretanto, meditemos. Apenas isso não basta. Necessário ponderar que somos a peça mais importante nas transformações planetárias do momento, porquanto representamos a pedra angular dessas mesmas transformações. Imperioso, assim, tomares por iniciativa de base a própria reforma íntima, reconhecendo que só na autoeducação temos a chave de toda reforma íntima e unicamente no estudo metódico encontramos o primeiro passo da autoeducação. Guarda consciência do próprio valor e demanda, por ti mesmo,
a assimilação e a consequente substancialização dos princípios espíritas, no roteiro que a espiritualidade te descerra. Assina o ponto diário no trabalho da doutrina que nos rege. Inclui um novo livro espírita em teu cardápio mental de cada semana. Em Allan Kardec, identificamos um homem apocalíptico enviado pelo Senhor, e o discípulo do Senhor há de alcançar um tempo em que o Evangelho se lhe incorporará tanto à vida, e em que o Evangelho será efetivamente tão ele mesmo, que, ao compulsá-lo, se lhe afigurará estar monologando consigo próprio, sentindo-se qual se fosse ele também um dos aprendizes que escreveram e testemunharam as maravilhas inolvidáveis que lhe constituem o texto de redenção. Projeto reencarnatório. Alfredo Júlio. Crer em todo espírito, sem exercitar a razão, é comportamento tão contraproducente para o espírito e o espiritismo, quanto a atitude do materialista que não aceita a evidência de espírito algum. Não te deprima a ausência da comunicação com determinado amigo que se transferiu para o além. Há muitos fatores que desfavorecem a possibilidade da transmissão mediúnica. Nem sempre os espíritos podem atender aqueles que os chamam. Nada mais natural, se isso ocorre, frequentemente, com os homens comuns da Terra, que se dirá do intercâmbio complexo com os desencarnados. Expressar-se mediunicamente não é tão fácil quanto se pensa. Para estabelecer uma correspondência de real valor, dos planos superiores para o mundo, o interessado vê-se constrangido ao verdadeiro curso de manifestação. Não acredites em mudanças radicais pela morte, continuarás fazendo, como espírito, e dentro das condições da vida espiritual, aquilo que fazes como encarnado, na vida humana. E merece notar-se que essa ausência de mudanças radicais é mais grave do que se as houvesse. Por isso, e para acúmulo de paradoxo e infortúnio, legiões de espíritos são, por séculos e séculos, mais lúcidos quando na carne do que quando livres no espaço. Os vícios a que se acomodam não lhes permitem liberdade para a fixação deles próprios na paz interior. Inegável que o espiritismo é interessante e consolador. Contudo, acima do interesse e da consolação, ele confere a responsabilidade do conhecimento espiritual, a cada um obrigando a responder pela elaboração dos ingredientes mentais que lhe patrocinarão a existência seguinte. Recebe com carinho e discernimento os visitantes da espiritualidade, mas vive cooperando com os teus contemporâneos de aprendizado humano para alcançares a meta essencial. A suavização do projeto reencarnatório de tua próxima vida terrestre e, consequentemente, ajuda efetiva na melhoria e no esclarecimento dos desencarnados que te observam ou te acompanham. A árvore que consegue crescer no deserto assegura a vitalidade da sementeira, em torno, formando o prodígio do oásis, e a consciência que se edifica assemelha-se à lâmpada inflamada que se faz, ao mesmo tempo, clarão em si mesmo e luz no caminho. Fazer do dever um prazer. Anália Franco. Tesouro inconspurcável que o homem pode trazer por dentro reside na confiança integral depositada por ele na força maior que rege a vida. Quem transporta consigo semelhante riqueza iluminou a vontade, erguendo-se invencível nas vagas ondulantes em que se entrechocam as ilusões terrestres. Sejam quais sejam os empeços externos, enxameiam-se ciladas por onde caminhem, esculpe a fisionomia da vitória no pedestal da serenidade. Nos vagalhões da luta, tem o raciocínio ereto, a feição do penedo capaz de sustentar o farol que aponta o abismo, e mantém o sentimento qual chama de esperança a fazer-se canção na sombra noturna para saudar o renascimento da alva. Não conhece tempo pior, nem futuro incerto. Em qualquer eventualidade, convence-se de que executa os desígnios da providência, para que melhore a si mesmo, melhorando as existências em derredor. Nada tem a perder, quanto ao mundo, porque, acima de tudo, prestigia os talentos que transcendem os valores do mundo. Dificuldades ser-lhe-á incentivo na ação meritória, incompreensão alheia testar-lhe-á o devotamento,
sacrifício lhe acenará sempre, qual radioso clarão a desvendar-lhe roteiros para a esfera superior. Arrosta perigos e sofre riscos, baseando-se na importância do esforço a que se expõe na transitoriedade de tudo que é humano fora de si, para exalçar a perenidade de tudo que é espiritual, em si. Olha o íntimo de ti, mede a extensão de terreno interior que consegues alcançar na luz da fé renovadora que pensa, analisa e conclui por si própria. Conserva a atitude de quem está pronto a servir. Preste-me espontâneo revela desejo de acertar. Cada dia, cada experiência e cada circunstância te facultam multiplicadas oportunidades para burilar a fé, de maneira a te certificares, ainda mais entranhadamente, de que ninguém pode aposentar a própria consciência. E é assim que todo espírita viverá feliz, fazendo do dever um prazer. Meio, companheiro. Anésio Siqueira. Há pensadores no mundo, realmente admiráveis, contudo, mostram-se absolutamente empoleirados no conhecimento quais tesouros perdidos em geleira elevada. Guardam conquistas íntimas iniludíveis, mas nunca se dignam baixar os olhos para a noite do povo que sofre, ao jeito de lâmpadas conscientes que estivessem dispostas a brilhar, somente se transferidas para a casa do sol. Urge examinar semelhante figurino para que não nos venha modelar atitudes. O espiritismo jamais atingirá os objetivos que perfilha, avocando para si a condição de aristocracia da verdade, erguendo-se em doutrina de privilegiados do raciocínio ou configurando-se por bandeira de belas teorias estancas perante a reorientação da terra. O templo espírita é uma casa do Cristo e o seu frequentador não pode viver aí no enlevo da fé improdutiva, qual se delirasse sob o efeito de entorpecentes sagrados. Numa vida terrestre construímos a estrada por onde passaremos na vida próxima. O conforto, que hoje estejamos fornecendo ao trem, será o conforto que amanhã nos advirá. O consolo que facultemos aqui, aos que padecem, acolá será transformada em apoio providencial a nós mesmos. Sempre existem construções para quem as deseja. Qualquer existência humana pode carecer de tudo, menos do ensejo de auxiliar. Ampliemos as atividades da seara para atender aos ceareiros desocupados. Estabeleçamos setores outros de ação e tracemos responsabilidades mais vastas, dilatando fichários de nossas realizações. Marginando-nos o caminho, há doentes reclamando remédio, famintos a saciar, desnudos a vestir, analfabetos do espírito suspirando por luz. Sem renovação, progresso é utopia. Formemos novas equipes para criar e supervisionar os cultos do Evangelho nos lares com as elucidações do Espiritismo. Preparemos colunas volantes e socorristas que balsamizem o sofrimento, os instrutores da mediunidade, os amigos experientes que assegurem o trabalho da desobsessão, os atendentes de enfermos, os assistentes sociais, os benfeitores dos recém-natos, os evangelizadores da infância, os expositores de doutrina e, sobretudo, multipliquemos os círculos de estudantes da obra de Allan Kardec, o missionário da nova revelação. Discriminemos tarefas e abordemos os tarefeiros potenciais para que se ajustem aos encargos que lhes sejam cabíveis. Espiritismo é convite ao estudo e intimação à utilidade. Companheiros sem serviço é meio companheiro. Caridade real. Antônio Cardoso. Toda criatura plasma ou alberga pensamentos novos a todo instante. Naquilo que te importa mais intimamente, recebes contínuas abordagens mentais, dignas e indignas, e, porque te decides a escolher, és, ao mesmo tempo, como espírito encarnado, o benfeitor ou o malfeitor de ti próprio. Se urge estudar a nós mesmos, na esfera das nossas reações, para sanarmos as próprias faltas, a caridade preceitua, igualmente, estudar a alma dos semelhantes, nas tendências que os caracterizam, para servi-los com mais segurança. Não raro, somos obrigados, em nome da fraternidade, a fazer aquilo a que não nos achamos predispostos no momento,
vencendo indisposições, dores e achaques, cansaços e desconfortos. E é aí que testemunhamos mais vivamente a caridade pura. Quantas vezes, embora sem ânimo para conversar, torna-se preciso entabular determinado entendimento por requisição da caridade. Em quantas ocasiões, apesar da fadiga, é forçoso te entregues ainda a algum sacrifício, caminhando um pouco mais, à face da caridade que assim reclama. Quantas horas, não obstante sem qualquer disposição íntima, serás compelido a despender, em servir o próximo nisso ou naquilo, para atender à silenciosa rogativa da caridade. A caridade real é essa doação de algo pessoal e único que trazemos dentro de nós e que somente nós podemos oferecer. E o esforço de esquecimento deu para louvar os outros. E a anulação do direito que nos compete para consagrar o direito de alguém. E o silêncio de nossa voz para que se faça ouvir uma voz mais frágil que a nossa. E a luta contra os incômodos pessoais para dilatar o bem-estar alheio. E a muda sufocação de toda a tristeza nossa para acentuar a alegria no coração de outrem. Se todos somos almas convalescentes, estejamos, no entanto, convictos de que não há mal inextirpável na intimidade do próprio ser. Estuda fraternalmente as aflições do próximo. Uma criança chorar, conquanto nos enternece as fibras mais íntimas, lembra, em qualquer parte, a vida acordando os que se dispõem a sofrer por um mundo melhor. Mas já meditaste no pranto de um homem? O drama de um homem soluçante que nos oferta o espetáculo da própria indigência é um desafio supremo à nossa possibilidade de sentir a tragédia alheia, a fim de remediá-la. Amplia a capacidade de amar desinteressadamente, estabelecendo comunhão espiritual com a humanidade e alargando os limites emocionais de teu sentimento no rumo da imensidade do amor que vivifica a criação. Ovelhas em meio de lobos, gazelas entre leões ou pombos diante de abutres, oponhamos a caridade ao ódio, a verdade ao erro e a luz à sombra, onde respirarmos, porque apenas dentro da luta incessante é que promoveremos o triunfo imarcessível do bem, por vozes vivas anunciando a vitória do Cristo de Deus. A lei da renovação. Antônio da Silva Neto. A vida não pode ser apenas alegria, há de ter altos e baixos, situações opostas e contrastes naturais que lhe favoreçam a elevação. A planta, conquanto necessite de calor, não se desenvolve ao pé do fogo. Planeta que gravitasse rente ao Sol seria ninho fulgurante e inabitável, segundo a ideia que podemos formular em torno da vida. Tanto é valioso o dia quanto a noite. O gelo imuniza, a fornalha acalenta. Por mais estranho pareça, a paz íntima levanta-se da luta. Todas as situações humanas oferecem cota normal e inelutável de dificuldades, desenganos e aborrecimentos, gerando, ao mesmo tempo, outra cota muito mais significativa de galardões, facilidades e recompensas, se soubermos aceitar a lei da renovação e aproveitá-la para fazer o melhor. As árvores sobrevivem alijando folhas mortas. O sangue que entretém as funções orgânicas pede constante refazimento. Seguir adiante e escolher o caminho, eis a condição do progresso. Se aguardarmos o pior nos trará decadência. Se esperamos o melhor construir-nos-á o triunfo. Acharemos o que buscarmos. Jamais o espírita pode considerar-se desmobilizado. Idade física é anotação secundária na oficina do bem. Mais vale um dia de trabalho que um milênio de inércia. Há muitos vivos que morrem antes da morte à vista de se colarem sistematicamente ao passado, cortando todos os laços com o presente. No mosaico do destino, existem trechos quebrados ou danificados à espera de restauração ou acabamento. São as obrigações retardadas ou as obras menos fáceis que a pessoa ainda não se dispôs a enfrentar, os trabalhos não terminados ou negligenciados pela consciência. As realizações em suspenso e débitos não pagos trazem inquietação e insegurança,
representando para nós desafios que não foram aceitos, chamamentos a que não demos ouvidos. Reunir essas zonas nevrálgicas é conquistar o próprio equilíbrio. Roteiros edificantes não nos faltam. Escasseia-nos comumente a disposição de fazer e obedecer. Meditemos na alavanca da vontade. Entre a usina e a iluminação doméstica prevalece a tomada de força. A usina encerra potenciais inavaliáveis de energia. A instalação figurar-se a obra-prima. Onde a tomada não funcione, técnica e poder efetivamente não valem. Quem não domina a si mesmo, vive sujeito ao jugo das circunstâncias. De polo a polo. Augusto Silva. A inteligência divina, penetrante e impenetrável à nossa observação maior, é seivo indefinível que nutre todos os seres, clareia todas as consciências, palpita em todos os corações, vibra em todos os gestos, passeia em todas as frases e aflui em todas as descobertas. Se é difícil procurar a realidade da alma no corpo sem vida do anfiteatro anatômico, urge identificá-la no ser vivo, nas suas reações, nos seus ideais. A vida é fogo vivo. A estrela divulga a própria luz, entretanto, o astro morto reflete apenas os pálidos reverberos da luz de mais além. Assim, por mais se esforcem, os nossos colegas materialistas jamais surpreendem o que supõem erroneamente encontrar, um corpo vivo sem alma. Nem o deles próprios. O Espiritismo decifrou o enigma da imortalidade, destronando a morte, a rainha do silêncio, e substituindo-a, no longo carreiro de pretensos mistérios, pelo parlamento das vozes do infinito. As manifestações mediúnicas prosseguem na demonstração da inteligência que na carne viveu. Todavia, como todos os influxos do progresso planetário, a aceitação de semelhante verdade é lenta e gradativa. Conquanto nenhum mal se perpetue, aqui socorremos espíritos dementados na névoa do tempo, empolgados ainda no saudosismo do poder e da fortuna, da beleza e do fastígio terrestres, cujas existências inúteis, em paisagens sombrias, mais se assemelham a relvoso labirinto de era teimosa, amparando ruínas. Há algo, porém, surge, inalterável, no galopar dos milênios, de polo a polo, na Terra, a necessidade do bem recíproco por afirmações do amor puro e que nunca nos cansaremos de assinalar, de vez que a obra infeliz desce à sepultura com o espírito que a perpetrou, atenazando-lhe o cerne, na forja do arrependimento póstumo, e obrigando-o a doloroso trabalho para expungir-lhe os efeitos. O amor vivido, instante a instante, tudo consegue, reerguendo almas, retificando destinos e refazendo ambientes. Brutaliza-se o cordeiro manso, reconduzido à selva, mas a pantera bravia, no recesso do lar, se domestica. Eis, porque, Jesus constitui a porta sempre aberta de nossa libertação, pois o Evangelho redivivo, fulgurante sol, dissipa, com luz imorredora, a noite de trevas e a miragem de ilusões coaguladas à nossa frente, e enxuga, com calor o ambicioso, o orvalho de lágrimas e as gotas de sangue que nos encharcam o caminho das provações necessárias, no rumo das vitórias eternas. Felizar dos aflitos. Augusto Silva. Suportas em casa inumeráveis flagelações, qual se te visses em praça inimiga, carregando o coração cravejado de farpas, e acalentas a ideia da morte, como se devesses abreviar o tempo da provação. Contudo, no mais além há milhares de criaturas suspirando por situação igual à que te encontras, a fim de resgatar os débitos do passado. Conturbas-te à frente dos filhos que te parecem agressivos e ingratos, no anseio de chegar ao termo das agruras terrestres, supondo que a cessação brusca do presente quadro familiar te faculte a tranquilidade penosamente aguardada. No entanto, para lá do horizonte físico, multidões de almas afetuosas solicitam com fervor posição semelhante àquela em que te achas, de modo a reencontrarem os adversários de outras eras na forma de filhos do coração,
abençoando-lhes a presença. Padeces constrangimentos sociais que se te afiguram infindáveis, chorando na expectativa de atingir o mundo espiritual onde julgas não mais encontrar empeços e humilhações. Todavia, em círculos de trabalho que se expandem faceando o planeta, verdadeiras massas de espíritos sofredores suplicam posição igual à que te amarfanha, para realizarem a depuração íntima de que se reconhecem carecedores. Desespera-te no corpo enfermo e mutilado, aguardando sofregamente a desencarnação, no suplício de quem se aflige por desvencilhar-se de um fardo. Não obstante, nas regiões da vida nova que a desencarnação te descerrará, aparecem filas inavaliáveis de pedintes da evolução, disputando um corpo qual o teu, em que possam alcançar a própria regeneração ardentemente esperada. Atormentas-te renteando perseguições, aborrecimentos, desgostos e deserções e anelas a adquirir a liberdade espiritual, apressadamente. Entretanto, nos planos de liberdade maior, há legiões de desencarnados exorando, aflitos, as dores que te açoitam os sentimentos de maneira a melhorarem os próprios méritos. Não te faças mais um dos felizardos aflitos. Acalma-te, reconsiderando atitudes. Quem se reencarna abraça, de certo modo, apreciável notoriedade espiritual perante a humanidade desencarnada, experimentando o destaque de quem se vê guindado às culminâncias da vida pública, à vista de todos os habitantes das esferas invisíveis que rodeiam a Terra, com a obrigação de responder positivamente pelas oportunidades benditas de elevação e trabalho no digno encargo que recebeu. Medita e reajusta-te na gestão do corpo de carne em que te movimenta sob os focos luminosos de 1000 pupilas que te observam nas responsabilidades humanas. Reencarnação em serviço equivale a honroso estágio numa bolsa de estudo. Tua posição na sombra de hoje, por mais terrível, compõe o caminho ideal para a felicidade inalterada e perene que te laureará na luz de amanhã. Nem dúvidas, nem dívidas. Aura celeste. Chamejam labaredas frementes de desesperação nos olhares. Estampa a luz da serenidade na própria face. Estalam coriscos de discórdia sobre multidões de cabeças. Derrama harmonia em torno, qual se carreasses a paz do luar em noite lívida. Alinham-se emboscadas por surpresas terrificantes nas curvas do caminho. Arregimenta em ti mesmo a cidadela do bem que vence todo o mal. Explodem bombas de cólera, formadas ao contacto da injustiça. Articula a frase que balsamiza e recompõe. Repontam incidentes opressivos nos momentos de dor. Traça novas diretrizes à paciência que assegure a esperança. Emergem aqui e ali semblantes embuçados de trevas. Esparze o seu interior do otimismo e do bom senso. Brincam passos desprevenidos às bordas do abismo. Espelha a prudência e a cautela sem pretensão. Avultam sombras espectrais nas telas do pensamento. Fixa os pés na rocha da disciplina. Descem rescaldos de lágrimas nos cílios em derredor. Planta flores de alegria e de amor sobre as ruínas sedimentadas pela ilusão. Não permita-se te afrouxe a voz da consciência. Evita errar por omissão. Auxilia com brandura, sem desprezar a firmeza. Ampara com carinho, sem esquecer o discernimento. Deixa as águas volantes das horas todos os detritos da experiência. Não alimentes nem dúvidas nem dívidas. Serve e segue. Cada dia espera que o Senhor lhe dissipe o nevoeiro da retaguarda. Prossegue, pois, adiante, na convicção invariável de que só o bem ficará contigo. Na véspera da necessidade. Barros Fournier. Diante de algo bom a realizar, não hesites. Faze-o logo. Não cultives indecisão, em se tratando de concretizar o melhor. Se o homem titubeia, receando edificar o bem que a vida lhe pede, a morte não vacila no horário a que deve atender. Chegou o momento da visita a alguém que sofre. Vai. Não argumentes contigo contra a resolução. Sentes-te decidido a doar determinado recurso, em favor dos outros.
Dá imediatamente. Segue a boa intenção. Sé confiante. Ouse construir a fraternidade. Não albergues a irresolução em problemas que se refiram a servir. No que tange a obrigações nobilitantes, o maior prejuízo da dúvida é a perda de tempo, de vez que as leis do destino não nos desculpam a falta, na execução dos deveres que não admitem demora. Pagaremos pela omissão. Decide-te, conjugando pensamento e forma, projeto e construção, para que o sonho se faça realidade. Amanhã, os horizontes são outros, os caminhos talvez mais ásperos, as companhias imprevisíveis. Não te justifiques, fantasiando a tibieza de precaução. Em todas as épocas da humanidade, a preguiça e a astúcia têm vestido a túnica da prudência para alargar os infelizes. Acolhe o dever de ânimo forte. Lança o primeiro passo no serviço, e depois, se perseveras, o próprio serviço incumbir-se-á de traçar-te orientação na continuidade da obra que te abrilhantará a estrada. O desânimo geralmente nasce na alma, talvez num caso entre 1000, será justo irresponsabilizar o corpo enfermo pela eclosão desse corrosivo mental. Não aguardes no sofá ou no leito a solução que nunca vem por não te dispores a alegria de auxiliar. Resolve agora, ajuda na véspera da necessidade. Quando a ideia edificante brota no cérebro é que a inspiração da espiritualidade superior te visita. Perante o Evangelho, não há situações dilemáticas. Quem não é por mim, é contra mim, seja o teu falar sim, sim, não, não, ensinou-nos o Cristo de Deus. Hesitar em questões de fraternidade, é estagnar-se, paralisando as mais elevadas funções da vida. Por isso, frente à caridade, todo impasse e atraso na evolução. Muita gente afirma temer compromisso na concretização da felicidade do próximo. No entanto, pensará de outro modo se observar que a divina sabedoria não pede ao capim que produza laranjas, nem acalenta rosas em tratos de areia. Sigamos pela trilha da decisão. Ninguém é chamado ao serviço que não possa fazer. Bem-aventurados. Batuíra. O espírito renasce na terra impulsionado por nova esperança, decidido a enfrentar as provas que escolheu no campo do aprendizado. Passa o tempo. Perlustra a fase infantil e, por vezes, atravessa a juventude, evidenciando a melhor disposição íntima, para atingir, surpreso, o limiar da maturidade humana. Começam a surgir os problemas e lutas maiores. Repontam as primeiras decepções. Desvelam-se os reencontros mais graves. Rearticulam-se compromissos amargos. Enigmas do pretérito, recente ou remoto, aparecem de improviso. Esboçam-se tentações constringentes e identificam em si mesmo as mostras iniciantes dos desajustes morais. Credores impassíveis de outro tempo, domiciliados na espiritualidade inferior, descobrem-nos envergando a roupagem carnal diferente e insuflam-lhe aviltantes ideias fixas, ligadas aos pontos vulneráveis que lhe assinalam a personalidade, quase sempre distante da obrigação de orar e vigiar, perdoar e servir em proveito próprio. Nascem daí as primeiras frases de pessimismo, os primeiros ares de tristeza, os primeiros traços de melancolia, os primeiros sintomas de frustração. Em semelhante trecho do embate pelo necessário aperfeiçoamento, os seres humanos passam a atenção constante e manifesta do corpo espiritual ansiando recuperar a paz que consideram perdida. Aqueles que se apoiam no Cristo, orando, resignando-se e estabelecendo contactos intuitivos, através do perdão e da humildade, da beneficência e do serviço, logram restaurar-se mais facilmente, animados à compreensão e à fé viva que lhes garantem serenidade e paciência. Contudo, aqueles outros que se ausentam da realidade moral assumem fugas psicológicas, válvulas falsas para quebrar a pressão interior, e entregam-se, imoderadamente, ao álcool, aos tóxicos, aos jogos de azar ou às aventuras infelizes da sensibilidade,
no domínio das paixões terra a terra, que se fazem acompanhar de cativeiros e angústias. Gradativamente entram na condição de escravos dos próprios desregramentos, e tornam-se